Eu quero ler com os irmãos o texto que foi escolhido como base desse evento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 4, versículo de número 23. Os irmãos podendo, por gentileza, sentados como estamos, vamos ler. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Queridos irmãos, no tempo que me foi concedido, eu quero falar um pouquinho sobre as marcas de uma adoração verdadeira. E quero começar dizendo que Deus, Ele busca um relacionamento com o homem. Na verdade, Deus busca o relacionamento com a sua criação. E dentro da criação, a criação de Deus, que Ele mais tem interesse de se relacionar, é com o ser humano. E uma das formas de nós interagirmos com Deus é por intermédio da adoração. O salmista, no Salmo 22, verso 3, ele nos revela uma verdade profunda quando ele diz que Deus é santo e Deus habita no meio dos louvores. Quando nós queremos falar com Deus, ouvir a sua voz e receber de Deus as suas santas direções, nós podemos e devemos nos utilizar desse meio extraordinário de relacionamento com Deus, que é a adoração. A adoração, ela não é um mero protocolo, ela não é uma mera formalidade, uma mera solenidade, nem simplesmente um ritual, mas a adoração é onde Deus habita, Deus mora, Deus reside no ambiente de uma adoração verdadeira. Agora é interessante que quando a gente faz uma digressão e pensa na ideia da adoração, desde o Gênesis até os nossos dias, nós percebemos que, assim como a revelação do próprio Deus, ela é uma revelação progressiva, a revelação também de Deus quanto à adoração é uma revelação progressiva. E a gente vai vendo essa progressividade das formas de adorar a Deus ao longo do desenvolvimento bíblico e ao longo do desenvolvimento da humanidade. Ou seja, a forma como nós adoramos hoje é uma forma progredida, uma forma evoluída, é uma forma especial. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, na geração de Abel e pensarmos nessa geração até o dilúvio, essa geração é chamada de geração antediluviana, antes que Deus derramasse o dilúvio sobre a terra. Como era feita a adoração nesse tempo? A adoração era pautada, era centrada, ela estava marcada por sacrifícios e ofertas queimadas a Deus. E aí nós vamos ler, por exemplo, em Gênesis 4:4, aonde Abel oferece o melhor do seu rebanho para Deus. Quer dizer, a forma de adoração, a forma de celebração, a forma de reconhecimento, a forma de culto, a forma de nos aproximarmos de Deus, ou do ser humano se aproximar de Deus naquele tempo, naquele interregno, naquele ato, naquela geração antediluviana, era por meio das ofertas queimadas.
tinha que ter um animal, tinha que matar esse animal e tinha que queimar essa oferta a Deus. Através disso, Deus era aclamado, Deus era ovacionado, Deus era reconhecido, Deus era celebrado. Ali estava o modelo de adoração: ofertas queimadas em holocausto, ofertas queimadas por inteiro. Deus então manda o dilúvio e inicia um novo tempo, e esse tempo ele vai se estender desde Noé até o período de Abraão. E esse período pós-diluviano é um período que marca também um tempo onde os homens se aproximam de Deus por meio dos louvores, por meio das celebrações. Mas como que é feita a adoração nesse período? A adoração, ela é uma adoração mais familiar, uma adoração mais voltada para a família. E nesse período, a ideia era construir altares. Aliás, aqui está um bom estudo bíblico: os altares de Deus na vida de Noé, os altares de Deus na vida de Sem, os altares de Deus na vida de Abraão e os altares de Deus na vida dos patriarcas, o Isaac, o Jacó e o José também. De modo que nesse tempo a forma de adoração se dava por intermédio de orações e também se dava por intermédio da levantada, da erguida, da alçada de altares a Deus. Ou seja, homens que queriam adorar a Deus edificavam altares a Deus. O texto de Gênesis capítulo 12, versículo 7, ele mostra Abraão, depois de ter sido chamado por Deus, depois de ter saído de Ur dos Caldeus rumo a Canaã, ele começa o seu relacionamento com Deus, e esse relacionamento vai estreitando até que ele vai romper em adoração. E a forma que Abraão ele obteve de orientação de Deus para que ele retribuísse a Deus em adoração, em doxologia, em cântico, em celebração, Deus começa a se relacionar com ele em Gênesis 12, 1, e ele vai saindo da sua terra, vai seguindo a palavra de Deus, Deus vai se revelando, e chega uma hora que Abraão quer romper em adoração, e quando ele quer romper em adoração, o versículo de número 7 diz: e edificou ali Abraão um altar ao Senhor. Quer dizer, a forma de adoração era uma forma baseada no altar, tinha que ter ali uma estrutura física, uma estrutura palpável, tangível, de pedra, de lenha, de fogo, e naquele lugar se imolava o animal e oferecia, não só por si, mas também por toda a família, uma adoração ao Senhor. A adoração nesse tempo é uma adoração nômade, é uma adoração de transeunte, é uma adoração sem ter um lugar fixo, mas Deus vai mandar a lei. E quando Moisés liberta o povo do Egito, Moisés vai caminhar com esse povo por um tempo até chegar no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus vai fazer a aliança mosaica, a aliança sinaítica, a aliança da lei, e Deus vai dar para Israel, Deus vai dar para uma nação agora. Já não é mais um indivíduo adorando, já não é uma família só adorando, é uma nação, é um povo, é uma comunidade, é uma assembleia, é uma agremiação, é uma coletividade que vai adorar a Deus. E aí Deus vai dar então um modelo de adoração. E a adoração vai acontecer como? A adoração tem que acontecer através ou por meio de um local chamado tabernáculo, uma tenda. Deus vai dar a tenda e vai dizer: olha, quem quiser adorar
tem que vir na tenda. Os sacerdotes vão ficar na tenda. O altar do holocausto vai estar na tenda. A pia de bronze vai estar na tenda. O incensário vai estar na tenda. A mesa da proposição vai estar na tenda. O candelabro vai estar na tenda. A arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus, está na tenda. Então, quem quiser adorar tem que vir até a tenda. É na tenda que Deus manifesta a sua glória. É na tenda que Deus dá resposta. É na tenda que a glória de Deus repousa. Aleluia, glória a Deus. E aqui então, a adoração, ela vai estar circunscrita, ela vai estar reduzida, ela vai estar centralizada num estabelecimento. Que estabelecimento é esse? É o estabelecimento do tabernáculo, é a tenda da congregação, é o lugar santo e o lugar santíssimo e o átrio exterior, é o lugar aonde Deus vai receber o seu povo. E é interessante que a partir disso, ou seja, a partir do tabernáculo, a partir da tenda da congregação, a partir desta moradia que o Moisés vai construir no deserto e vai ser o centro do culto e o centro da vida religiosa e da vida espiritual de Israel, a partir daqui começa-se uma teologia, começa uma ideia, começa uma verdade, começa um sentimento. E qual é essa verdade, esse sentimento, essa ideia? A ideia é que Deus, ele manifesta-se num lugar, Deus manifesta-se num centro religioso, Deus manifesta-se num centro cultico. Ou seja, quem quer ver Deus precisa ir à tenda. Quem quer sentir a presença de Deus precisa ir à tenda. E essa ideia, esse conceito, essa teologia, essa premissa, essa verdade vai se arrastar desde o tabernáculo de Moisés até chegar no templo de Salomão. E o Salomão, agora com Israel como nação, Salomão vai construir um templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E nesse templo ele vai invocar Deus, e Deus vai derramar de fato a sua glória e a sua presença naquele templo, consagrando o templo. E haverá então ali um momento de adoração, um momento de entrega, um momento de louvor, um momento de êxtase, um momento de plenitude em Deus. Amém. Daí aquele templo vai ser destruído. Os irmãos sabem muito bem que o Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém em 586 e ele destruiu o templo. E quando ele destruiu o templo, os judeus ficaram ansiosos para construir novo templo. Houve um período que os judeus não puderam ter templo, uma tenda fixa, uma morada fixa, um lugar de culto fixo. Então os judeus tiveram que criar salas de adoração. Essas salas de adoração foram chamadas de sinagogas. Os judeus criaram pequenos ambientes de culto e de adoração. Por quê? Porque eles estavam tomados por essa ideia de que para adorar a Deus precisa ir num lugar, precisa entrar num ambiente, precisa ter paredes, precisa ter simbolismos religiosos, precisa ter essa ideia de que você está num lugar sagrado, num solo sagrado, num lugar onde só ali Deus se revela, onde só ali a glória de Deus é manifestada. Isso vai colocar no coração dos judeus o desejo, o interesse e a necessidade de reconstruir ou de construir novamente um templo. E eles vão construir, depois do cativeiro, eles vão construir o templo de Esdras. Sob a liderança de Esdras, eles vão construir um templo, e Deus vai manifestar a sua glória nesse templo. É nesse período que o profeta Ageu vai se levantar, porque o profeta Ageu, ele via que entre os irmãos que estavam no segundo templo, no templo de Ageu, no templo de Esdras, o Ageu via que havia 2 gerações. Uma geração que era de servos de Deus novos, recentes, e estes servos de Deus não tinham memória do templo de Salomão, mas havia os irmãos mais velhos,
os irmãos que já tinham uma certa experiência, e esses irmãos tinham convivido com o templo de Salomão, e eles pensavam na glória do templo de Salomão, e eles se desiludiam com a fraqueza, com a palidez, com a limitação, com a singeleza, a simplicidade do templo de Esdras. E aí o Ageu vai levantar e vai entregar uma palavra, e a palavra é esta: olha, não fiquem olhando para estas paredes aqui, porque essas paredes, de fato, elas não são revestidas de ouro, como era a parede do templo de Salomão, mas nesse lugar, nessa segunda casa, nessa última casa, Deus vai derramar a sua glória, Deus vai derramar o seu poder, Deus vai derramar a sua unção. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. Essa ideia de que a adoração, ela se faz num lugar, essa ideia que essa adoração, ela exige um solo sagrado, é uma ideia que permeia os autores bíblicos. E quando a gente chega no Salmo 122, verso 1, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é a ideia aqui? A ideia é que há uma centralidade no templo. A ideia aqui é que Deus habita num lugar específico, num solo sagrado, num ponto longitudinal, num ponto geográfico, ou seja, existe um marco, e é naquele marco que, se você chegar, Deus ele fala, Deus se revela, e isso foi sendo trabalhado em todo o Antigo Testamento. No entanto, isso criou uma problemática. Qual foi a problemática que isso criou? A ênfase demasiada na ideia e no conceito de que Deus só recebe a adoração, recebe o culto, recebe a celebração num lugar, acabou fazendo com que o coração do povo saísse de Deus e se tornasse fixo no templo. Ou seja, o povo começou a tirar o coração, o olhar, o sentimento, a mente, a alma, a concentração no Deus verdadeiro e se concentrou no templo de forma errônea. É claro, eles preferiam se relacionar com o templo do que se relacionar com o Deus do templo. Eles preferiam ficar firmes na ideia de que, se eles tivessem a arca, eles teriam um sagrado, independente do Deus que consagra tudo estar presente ou não. E isso foi fazendo com que a mentalidade fosse ficando corrompida, o sentido da adoração fosse se diluindo, e a adoração verdadeira já não estava mais presente no templo. Por que não? Porque você não pode colocar o seu coração em nada que não seja o único e verdadeiro e maravilhoso Deus. Essa casa só tem sentido porque Deus está aqui, é porque Deus está entre nós que aqui há algum sentido, E é interessante que agora Deus começa um caminho inverso, ou seja, num primeiro momento se constrói a ideia de que precisa de um templo para adorar, mas depois, como o coração do povo saiu de Deus e foi para o templo, saiu da glória de Deus real e foi para a arca, saiu do Deus verdadeiro e foi para o Deus imaginário, simbolizado através dos itens sagrados do tabernáculo, do templo. Então Deus começou um caminho inverso, e Deus começou a levantar profetas, e esses profetas foram levantados para corrigir essa distorção. Ou seja, eles começaram a clamar ao povo, para que o povo, ele voltasse a uma adoração genuína, e não apenas a uma adoração ritualística. Olha que interessante, o profeta Miqueias, um dos profetas menores,
No capítulo 6, versículo de número 8, ele diz: ele declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o seu Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Aqui nesse texto de Miqueias 6:8, Miqueias está revelando a vontade de Deus, e ele diz: qual é a vontade de Deus? Quando é que você cumpre a vontade? Quando é que você adora? Quando é que você celebra? Quando é que você cultua? Quando é que você faz o que Deus quer que você faça? Não é quando você vai para o templo, Miqueias diz, porque tem muita gente que vai para o templo, mas é uma pessoa que não pratica justiça. Vai para o templo, mas não ama a benevolência. Vai para o templo, mas não anda humildemente diante de Deus. Aí ele diz: não é isso que Deus quer. Deus quer que vocês andem na justiça, amem a benevolência e caminhem humildemente diante do Senhor. Não interessa aonde vocês estiverem, se vocês forem justos, se vocês amarem e se vocês andarem com dignidade diante de Deus, aonde vocês estiverem, Deus estará com vocês. A glória de Deus repousará sobre vocês. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 11 a 17, ele vai denunciando uma hipocrisia nos sacrifícios sem justiça. E Isaías é duro, irmãos. Ele acaba com qualquer festa. Ele, de fato e de verdade, faz o leite azedar. Ele amarga o suco e ele contamina o perfume. Por quê? Porque Isaías fala: vocês estão no templo, mas vocês não estão com o coração. Vocês estão com os lábios e não estão com o coração. Vocês estão fisicamente, mas a mente de vocês dispersa e voa. O Isaías, ele diz: não adianta vir para o templo e não transformar esse lugar num lugar de culto, de adoração e de celebração genuína. Não adianta vir para cá e continuar com o coração dobre. Não adianta vir para cá e continuar com a alma fora daqui. Não adianta. Deus está aonde está a completude e a inteireza do seu ser. Deus está aonde você está por completo. Quem está aqui por completo? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Deus está aonde nós estamos por completo. É interessante que o profeta Oséias, na mesma linha, ele vai falar em Oséias 6,6: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por quê? Porque no tempo de Oséias, Oséias identificou que muita gente ofertava sacrifício a Deus no templo, mas na vida relacional não exercia misericórdia. Na vida relacional era cruel, era duro, era vingativo, era revanchista, era reacionário. Aí ele diz: olha, Deus tem uma palavra para vocês, e a palavra é: eu quero misericórdia e eu não quero sacrifício. Irmãos, eu vejo hoje esse mesmo padrão se repetindo, quando muita gente vem para a igreja, se enche do poder de Deus, da virtude de Deus, mas sai ali e não tem misericórdia do irmão que estacionou o carro, impedindo de sair do estacionamento. Chega no trabalho na segunda-feira e é um indivíduo azedo, amargado, angustiado. Pelo amor de Deus, vejam o que Oséias está dizendo: eu quero misericórdia e eu não quero sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus mais do que eu quero holocausto. Porque Oséias, ele sabia, irmãos, que no seu tempo muita gente
ofertava holocausto, muita gente entregava o bezerro novo, muita gente entregava o cordeiro novo, muita gente entregava as melhores ofertas, mas enquanto cumpria o rito com o coração, estavam distantes. Oséias vem e denuncia, e ele diz: eu quero conhecimento de Deus mais do que holocausto. Tem gente que sabe cumprir toda a formalidade, toda a solenidade, toda a ritualística da fé, sabe cumprir a liturgia de modo irreparável, de modo incorrigível, mas o coração está longe, a mente está longe, a alma está longe. Pelo amor de Deus, vem para cá, porque é onde você está por inteiro, que a glória de Deus te visita, o poder de Deus te visita. É onde você está por inteiro que a adoração verdadeira acontece. Quantos estão por inteiro? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É interessante, irmãos, que esta ideia ela vai evoluir desse combate à religiosidade vazia, desse combate a uma solenidade fria, desse combate a um protocolo sem sentido. Isso vai evoluindo e chega em Jesus. E o Senhor Jesus, ele se assenta em Samaria, no poço de Jacó, e lá ele vai encontrar-se com a mulher samaritana. E qual é a mente da samaritana? É uma mente tomada pelo ideal coletivo, por aquela ideia social. Ela também pensa assim, que você só pode adorar a Deus de forma genuína se você estiver no Monte Gerizim, porque os samaritanos receberam de Deus a permissão para cultuar no Monte Gerizim, e aí ela, tomada de uma consciência, tomada de uma ideia social, de uma ideia que ela nunca parou para refletir, ela simplesmente ia lá e reproduzia. Aí ela chega para Jesus e diz assim: não, nós samaritanos adoramos no Monte Gerizim, porque Deus permitiu que a gente adorasse no monte. Agora vocês, judeus, têm que adorar lá em Jerusalém. Por quê? Porque na mente dela a adoração só pode acontecer se for num solo sagrado, se for num canto da terra, se for num quadrante da terra. Aí Jesus vem e fala: mulher, eu vou te apresentar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é esta: Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí Jesus vai e quebra essa ideologia dela, e ele diz: o que te ensinaram? Me ensinaram que ou eu adoro aqui, ou eu adoro lá. Que aí Jesus falou: eu quero dizer para ti que você não está presa nem aqui nem acolá. A adoração verdadeira, ela acontece quando há espírito quebrantado. A adoração verdadeira, ela acontece quando há verdade, verdade em nossas palavras, verdade nos nossos sentimentos, verdade na hora que a gente executa o instrumento, verdade naquilo que a gente fala. O Senhor deseja os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nesse sentido, Deus está dizendo: eu oferto para você uma nova forma de ver a adoração. Eu oferto para você um novo preceito sobre a adoração. Eu proponho uma coisa nova. Agora, não coloque seu coração no templo, não coloque seu coração nas formalidades, não coloque seu coração na ritualística, não coloque seu coração na solenidade. Pastor,
Então quer dizer que nós não precisamos ter uma liturgia? Podemos ter, e é bom que tenhamos uma liturgia, mas o nosso coração não pode estar na liturgia. O nosso coração tem que estar ligado em Deus, em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, em outro lugar, ele trabalhou a respeito do Espírito Santo, dizendo: aleluia, aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. A hora que o Espírito quiser agir, ele age. Quando ele quiser falar, ele fala. Quando ele quiser levantar profeta, ele levanta. Por quê? Porque aonde está o Espírito, aí a liberdade. Levante a tua mão, por gentileza. Levante a tua face. Levante a tua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aonde estiver o Espírito, aí haverá liberdade. A gente se fecha muito e a gente padroniza Deus e a gente informa e conforma Deus. A gente é assim. A vida religiosa vai nos tornando religiosos também. A vida das nossas agendas religiosas, espirituais e sagradas, essa vida vai nos tornando todo também rígido e duro, e nós vamos formatando Deus e dizendo: ele só pode agir dentro destes padrões, dentro destes protocolos, dentro destas características. Pastor é do direito, e lá no direito nós temos um negócio chamado rol taxativo e rol exemplificativo, não é assim, pastor? A lei ela traz rol taxativo e rol exemplificativo. O rol taxativo é que aquela lei só se torna eficaz se aquelas situações ditas ali ipsis literis, ou seja, letra por letra, aquelas situações aconteçam. Se aquelas situações acontecerem, o rol é taxativo, então aquela lei gera eficácia. Agora tem outras leis, outros artigos que eles não trazem um rol taxativo, exato, estanque. Não, ele traz um rol exemplificativo, ou seja, são estas situações expostas aqui e outras que se assemelhem a estas que estão expostas aqui. Nós também, a ação de Deus aqui não é taxativa. Deus não está circunscrito a falar conosco aqui única e exclusivamente através da pregação. É óbvio, é natural que Deus fala de forma solene através das Escrituras, mas a palavra de Deus está solta. Deus vem falando desde o começo do culto e até o abraço final do irmão. Deus pode falar. Por quê? Porque aqui nós estamos vivendo um rol exemplificativo. Um dia eu estava dando aula na escola dominical, numa das congregações do setor 68 ali em Jandira, e aconteceu um fenômeno interessantíssimo, para mostrar que a adoração deve ser livre. Dentro da liturgia ela deve ser livre. Eu estava dando aula e de repente um obreiro começou a falar em línguas estranhas atrás de mim, e eu não gostei muito, porque eu fico mais tranquilo se a igreja estiver concentrada, porque eu vou construindo as ideias, eu preciso que as pessoas entendam, porque senão chegar lá no final e falar: não entendi nada que esse pregador falou. Claro, você não acompanhou o raciocínio. Tem um raciocínio sendo construído e sendo exposto, então você precisa acompanhar o raciocínio. Porque se você tem um ditado chinês que diz que para elogiar ou para criticar você precisa entender. Se você não entender, você não pode nem elogiar nem criticar, precisa entender primeiro. E aí quando o irmão começou a falar em línguas muito alto, eu fiquei olhando para ele assim e tal, mas a igreja se alegrou. Aí eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? O pastor também se alegrou. Era escola dominical. E eu vi que ele era um dos professores da IBD. E ele começou a falar em línguas e não parou mais. Aí eu fui encurtando o que eu tinha que falar. Fechei, agradeci os irmãos e sentei. Quando sentei, o pastor bateu na minha coxa e disse assim: rapaz, eu estou muito feliz aqui agora. Aí ele falou: por quê? Aí ele apontou para o irmão falando em línguas, disse: esse irmão aí, ó, é bom obreiro, professor de escola dominical. Ele versa bem sobre as Escrituras, ele é versado nas Escrituras, mas ele é um indivíduo que eu não podia levar ao ministério. Por quê? Porque ele não era batizado no Espírito Santo. Enquanto o senhor estava pregando, dando aula, Deus resolveu batizá-lo no Espírito Santo.
Oh glória, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Fala isso pro seu irmão. Deixa Deus trabalhar com liberdade na tua vida. Deixa Deus trabalhar com liberdade na sua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Lá em Barueri nós tivemos um pastor. Foi meu pastor durante 12 anos. E esse pastor contava uma história de um irmão nosso lá. Hoje não está mais com a gente. Mas esse irmão, ele vinha para o culto e ele era aquele racionalista frio, cientificista, mecanizado, quadrado ao extremo, solene, formal, de modo assim, terrível, pragmático mesmo, mais do que os britânicos e mais do que os alemães, rigoroso e rígido, até para se mover ele parecia um Robocop. E esse irmão, quando falavam sobre essas manifestações espontâneas do Espírito, ele sempre revidava dizendo: nunca vai acontecer comigo. Isso aí de falar em línguas, de poder de Deus, isso aí é tudo para mente fraca, mente pequena, gente fraca, emocionalmente fraca, intelectualmente fraca, gente débil. É assim que essas pessoas débeis se escondem debaixo da capa da religião. Então eu vou seguir a Deus aqui e acabou. E o pastor dizia para ele: Deus vai te pegar, viu, rapaz? Deus vai te pegar. Aí ele disse: vai nada, rapaz, vai nada. Minha mente é bloqueada, minha mente Deus vai te pegar. Mas ele queria, porque a ideia dele era servir Jesus, mas ele não gostava desse negócio de falar em línguas, tal, dons, ministério, não queria. Aí ele trabalhava no fórum, e ele operava uma Olivetti. Os irmãos aqui são todos novos, não sabem o que é uma Olivetti, né? Mas Olivetti é uma máquina de escrever. Ele então estava lá datilografando um despacho do juiz lá, milutando, De repente veio no coração dele sussurrar um hino. E ele começou a sussurrar o hino de louvor a Deus. E de repente aquele hino foi intensificando no coração dele. E ele batia nas teclas com mais forças. O despacho saía mais rígido ali. E de repente ele recebeu uma alegria do Espírito. E recebeu uma alegria nas pernas. Aí o pastor dizia que ele contou para o pastor que de repente ele pegou a Olivetti, colocou na cabeça e ele saiu correndo no fórum. E ele subia e descia a escada do fórum com a Olivetti na cabeça. Aí o pessoal olhou para ele e falou: o homem está doido, rapaz. Por quê? Porque o homem está falando numa língua estranha com a Olivetti na cabeça, subindo e descendo as escadas do fórum. A segurança conteve ele, levou-o para um espaço lá médico. E quando ele chegou no espaço médico ali, nos primeiros socorros ali, na enfermaria, a enfermeira era uma crente. Quando a enfermeira viu ele falando te canta labaci, o ide canta as névias, a enfermeira já falou: pode deixar ele comigo. Fechou a portinha, sentou ele lá na cadeira e falou: meu filho, fale em línguas estranhas, porque eu sei o que é isso aí. Aleluia! Onde há o Espírito, aí a liberdade. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aonde há o Espírito, aí a liberdade. Eu não sei quando Deus vai te curar. Pode ser que seja depois da pregação sobre cura, mas pode ser que seja quando o irmão pegar na sua mão e você vai sentir o poder de Deus, a graça de Deus na vida dele. Eu não sei quando Deus vai batizar você no Espírito Santo e no poder. Pode ser que seja numa campanha de avivamento, de consagração, pode ser. Mas eu quero dizer para você que Deus quebra protocolos, Ele quebra formalidades. Mesmo nos momentos mais simples, o Espírito trabalha. Fala isso para o seu irmão: o Espírito trabalha. O Espírito trabalha, o Espírito se move, o Espírito age, o Espírito cura, o Espírito disciplina, o Espírito discipula, o Espírito dá dons, o Espírito convence,
o Espírito conforta, o Espírito anima, o Espírito levanta, o Espírito exalta, o Espírito seleciona, o Espírito unge, o Espírito usa, o Espírito consagra, o Espírito leva, o Espírito propaga. É pelo Espírito, irmãos. Macandaramai. Se você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, abra o seu coração e abra a sua mente aí agora e diga: Espírito, vem aqui, Espírito, vem aqui e trabalha na minha vida, renova as minhas forças e derrama sobre mim a tua graça. Amacandaramachurabai. Oh glória, oh glória, oh glória. Como que a irmã Celina de Albuquerque, a primeira pentecostal assembleiana, foi batizada no Espírito Santo? Os irmãos lembram? Como que foi? Depois pesquisem um pouquinho na história, os irmãos vão ver. Ela foi batizada no Espírito Santo quando ela estava dormindo, e ela acordou falando em línguas. Ela não estava dentro da igreja, ela não estava ao som desses violinos maravilhosos. É claro que isso aí ajuda, mas ela não estava. Ela não estava. Amachurabai. Não tinha um pastor com a mão na cabeça dizendo: fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Não tinha nada. Ela estava dormindo e o Espírito falou: levanta, filha, porque eu vou consagrar sua vida agora. A história das Assembleias de Deus diz que ela foi batizada no Espírito Santo enquanto dormia, acordou falando em línguas estranhas, e ela saiu colocando lá uma roupa, e ela foi do outro lado da rua, e do outro lado da rua morava uma irmã chamada Maria Nazaré. Aí ela bate na porta da irmã Maria Nazaré, a irmã Maria Nazaré sai. Quando a irmã Maria Nazaré sai, ela está falando em línguas, chorando, e ela dá um abraço na irmã Maria Nazaré. E a irmã Maria Nazaré não tinha nem escovado o dente aquele dia. A irmã Maria Nazaré não tinha trocado de roupa. A irmã Maria Nazaré não tinha arrumado o cabelo. Ela não tinha pego a Bíblia e colocado debaixo do braço. Ela não tinha cumprido o protocolo nenhum. Mas ela foi batizada na calçada, onde o Espírito de Deus atua e há liberdade. Deus pode te tomar aqui agora. Tem 2 pedidos de oração. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus por estas pessoas, para que o Senhor estabeleça a cura. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado, dessa irmã. Com a permissão do pastor, nós vamos fazer uma oração. Aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão: pode ser hoje. Diga: pode ser hoje, pode ser aqui e agora. Pode ser hoje, irmãos. Pode ser aqui e agora. Uracandaramai, Shurabai. Uracandaramai. Aleluia, aleluia, aleluia. A verdadeira adoração, ela acontece em espírito e em verdade. Oh glória, oh glória. A verdadeira adoração acontece em espírito e verdade. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e a tua palavra é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é como fogo que vai queimando a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como um martelo que vai quebrando toda a recalcitrância, toda a resistência. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como água sobre os desertos da nossa vida, e a tua palavra nos faz produzir, frutificar, florescer. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como lâmpada, é como luz, que tira todo o entenebrecimento, toda a escuridade da nossa vida e traz clareza. Nós pregamos a tua palavra. A tua palavra é como bálsamo de Gileade, que vem sobre as nossas vidas, trazendo cura, Senhor. Libera, Senhor, cura esta noite. Libera avivamento esta noite. Libera renovo esta noite. Libera consolo esta noite. Que cada um saia daqui, Senhor. Cada um saia daqui cheio da tua palavra, e do teu espírito. Se você sente, abra sua boca e dê uma palavra de adoração. Se
Se você sente, fale em línguas estranhas e receba uma renovação de Deus. Se você sente, Lamachura Bacandaramai, dê um abraço nesse irmão aí que está do seu lado e dê uma palavra de Deus para ele ou para ela. Se você sente, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra que a igreja, enquanto instituição, não pode fazer, a obra que o pregador não pode fazer, a obra que o pastor não pode fazer, Deus faz. Aleluia!